Bom, agora nós vamos visualizar aqui como é que eu consigo realizar um filtro, né? No caso, filtrar os dados de um lookup a partir dos dados selecionados em outro lookup. Tá? Para isso aqui nós vamos fazer o seguinte. Primeiramente eu vou incluir um novo lookup aqui na minha tela de cliente, na tela de cadastro do cliente. Tá? Então vou selecionar aqui o objeto code_lookup column. Tá? Vou incluir aqui mais um atributo. Vou definir as propriedades desse atributo. Tá? Se nós viermos aqui na tabela de cliente, nós podemos observar que nós temos aqui um outro atributo que é o sigla país. Tá? Então aqui eu vou definir o column name para sigla país. Ok. Vou definir aqui o header column name para país. Vou alterar aqui também a fonte desse texto. Tá? Deixar aqui o mesmo padrão dos outros, que é o Arial Negrito 11. Ok. Bom, o próximo procedimento é realizar a configuração desse lookup. Tá? Então, da mesma forma que nós fizemos aí com os outros lookups, eu tenho que criar aqui um objeto lookup controller, que vai ser agora o país controller. Vou instanciar esse objeto aqui, país controller, new lookup controller. Vou definir o value object class name, né? Que é o com.t2ti.java.país.vo. Vou definir agora os vínculos, né? Com os vínculos da classe Py, no caso o cliente VO, com a classe filha, né? Que é o país.vo. Add lookup to parent link, o atributo sigla país também será definido aqui, sigla país. Ok? Bom, no caso eu vou definir apenas esse atributo, tá? Que é o sigla país. Aliás, aqui na classe, na tabela país, eu tenho apenas o nome sigla. Ok? Então o nome desse atributo que deve ser informado aqui é sigla. Ok. Então o sigla do país VO irá setar o sigla país lá do cliente VO. Agora eu vou definir o nome da coluna, né, do cabeçalho da coluna. Set header column name. No caso, aqui eu vou ter na tela de lookup o nome e a sigla do país. Tá? Então, o nome será definido para o nome país. E a sigla, vamos colocar como sigla mesmo. Ok. Vamos definir que todas as colunas serão visíveis. All column visible. Vamos definir agora o tamanho dessa tela de lookup do país controller. New dimension. Colocar aqui o mesmo tamanho das outras, 400 por 500. E agora temos que definir aqui o título dessa tela. Set frame
frame title. Importar país. Vamos definir agora o controller do componente, no caso lá é o componente code lookup column 3. Set lookup controller, que é o país controller. E temos que criar também o data locator. Tá? Então vamos lá. Eu vou copiar aqui essa classe. Realizar aqui as alterações para buscar os dados dos países. País VO. Alteramos aqui o método loadData. Agora temos que alterar o método validateCode. Opa. Vamos voltar aqui. No caso, é o país VO. E aqui, país. A validação dos dados do lookup aqui do país, nós iremos realizar também pelo atributo ID, ok? Você poderia realizar também pelo atributo nome ou pela sigla, tá? Nós vamos aqui definir o atributo ID para realizar essa validação, ok? Bom, então definimos aqui o data locator do país. Vamos definir agora o data locator aqui dos, aliás, é do CEP, não é do CEP, né? É do país controller. Set lookup data locator. Eu vou criar aqui o outro objeto, né? Que é o lookup país data locator. Eu tenho que instanciar esse objeto. E agora sim, vou definir aqui o lookup data locator do país controller. Ok, bom, então nós fizemos aqui a configuração do lookup do país, tá? Vamos realizar aqui um teste para verificar se esse lookup está funcionando. Vou tentar aqui, primeiramente, editar os dados aqui desse cliente, tá? Vou clicar aqui no botão de Edit. Ele não está habilitado aqui no modo de edição, tá? Vou verificar se ele está habilitado. Também não está habilitado no modo de inserção, tá? Então, primeiramente, temos que habilitar esse atributo. Eu vou aqui em propriedades, defino aqui como true editable on insert, também como true o editable on edit, ok? Vou salvar e executar novamente. Vou tentar aqui editar. Agora sim, ele habilitou aqui o código do lookup, né, do país. Eu tenho aqui, no caso, 2 países cadastrados. Vou selecionar aqui o Brasil. Vou salvar. Ok. Também aqui no modo de insert ele está habilitando. Tá? Se eu digitar aqui o ID do país, ele traz lá a sigla desse país, que no caso é o Brasil. Ok? Bom, então configuramos o lookup também do país.
Agora é nós definirmos aqui, né, realizarmos a configuração para que nós consigamos filtrar os dados. Tá? Qual que vai ser o objetivo desse filtro? Por exemplo, aqui na tabela de CEP, né, eu tenho aqui cadastrado a sigla do país. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui 5 CEPs cuja sigla do país é BRA e tenho um CEP cuja sigla do país é USA. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte filtro. Aqui, quando o usuário selecionar o país, né, e logo depois ele for selecionar o CEP, nós iremos filtrar as opções que o usuário poderá escolher aqui no lookup do CEP de acordo com a informação que foi selecionada, né, aqui no lookup do país. Tá? Então, por exemplo, se o usuário selecionar o país Brasil, ele vai trazer apenas esses 5 primeiros registros. Tá? No caso, se o usuário selecionar aqui no lookup do país os Estados Unidos, ele vai trazer apenas um único registro aqui no lookup do CEP. Ok? Bom, então esse procedimento nós iremos realizar aí no próximo vídeo.